O destino sempre foi um dos temas centrais em Berserk, mas ao contrário de Guts, que luta contra o seu, e Griffith, que o persegue, temos Sérpico, alguém que nunca quis o protagonismo ou o destaque, apenas aceitou seu papel e fez o melhor possível. Mas o que motiva um personagem secundário e aparentemente fraco a bater de frente com o Guts e ser reconhecido como um verdadeiro guerreiro? A provável resposta para essa pergunta foi dada pelo próprio Sérpico no capítulo 349 do mangá, com a seguinte frase: "Pessoas que têm algo para proteger se tornam mais fortes para realizar o que desejam." Nessa passagem ele se referia especificamente a Farnese, que claramente havia evoluído muito para cuidar da casca. O que Sérpico não havia percebido era que essa mesma frase se aplica perfeitamente a si mesmo. Desde muito cedo, Sérpico aprendeu que naquele mundo as pessoas não eram iguais, que uns estavam acima dos outros, e que se ele quisesse sobreviver, precisaria aprender a lidar com isso, principalmente por ter uma mãe doente e cada vez mais debilitada. Seu pai, por sua vez, nunca esteve presente na vida de Sérpico. Na verdade, ele nem sequer o conheceu, e por isso aprendeu a lutar para se defender das outras crianças, que normalmente eram bem maiores e mais fortes que Sérpico. Ele nunca foi um destaque fisicamente, então ele tinha basicamente duas escolhas: desistir e viver o resto da vida sofrendo por uma realidade que não poderia mudar, ou se adaptar a essa realidade, se tornar alguém incapaz de revidar. E foi exatamente isso que ele decidiu fazer. Ele precisava enfrentar aqueles garotos, seja com uma estratégia melhor ou com uma pedra na mão, o que realmente deu certo no primeiro momento. Ainda assim, aquele era um mundo cruel, e contra um grupo ainda maior, ele não tinha muito o que fazer. Ele foi espancado até ficar semi-morto, largado na neve sem condições de se levantar. Sérpico estava apenas esperando ser enterrado na neve. A morte não parecia uma coisa tão ruim, parecia fácil, mas foi então que Farnese apareceu, completamente oposta a ele. Em um vestido de luxo e uma carruagem cheia de servos, Farnese não tinha razões claras para estar ali. Ainda assim, adotou Sérpico, o resgatou como um cão machucado, tratou das suas feridas e fez o possível para que ele se recuperasse. Porém, como sempre, tudo tem um preço. Farnese diz que o salvou da morte certa. Por isso, a partir daquele momento, ele pertenceria a ela. Essa passagem, inclusive, lembra muito o que Griffith disse ao Guts quando venceu o duelo. Ela havia o libertado da sua miserável existência, então servi-la seria fácil. Mesmo as suas ordens mais absurdas seriam obedecidas sem questionamentos. A partir daquele instante, Sérpico tinha recebido uma nova motivação: servir a sua Lady, oferecer a ela tudo o que desejasse. Mas a sua missão seria ainda mais importante, já que o pai de Farnese, Lord Vandimion, provavelmente o homem mais poderoso do seu tempo, revelou que Sérpico era na verdade o seu filho, fruto de um adultério que ele não poderia reconhecer, mas ainda assim, seu filho. E por isso, Sérpico deveria cuidar e proteger sua irmã, garantir a sua segurança. Aquela seria sua missão. Mas, apesar de importante, aquilo ainda não parecia como seu destino. Após esses eventos, muita coisa havia mudado. Ambos haviam crescido e Farnese, além de ser filha de um poderoso nobre, era muito bonita, o que naturalmente atraía vários pretendentes, aos quais ela sempre desviava e incitava um duelo entre o tal pretendente e o seu servo. Sérpico, por sua vez, era um excelente esgrimista. Sua habilidade com a espada era simplesmente impecável, e por isso sempre vencia os duelos sem muita dificuldade. Eventualmente, Farnese desenvolveu uma paixão por Sérpico, mas quando se declarou sugerindo que fugissem juntos, Sérpico a negou, já que ele na verdade sabia o verdadeiro vínculo entre os dois. Mas Farnese não, e essa foi uma grande rachadura na relação dos dois. A partir dali, Farnese voltaria a tratá-lo apenas como o servo que era, não mais permitindo que ele se aproximasse como antes. Agora, Sérpico agia como uma sombra sempre presente ao lado de sua Lady. Apesar de estar vivendo um momento muito estável, a aprovação de Sérpico estava se aproximando sem nem mesmo ele notar. Ao se juntar aos cavaleiros das Sagradas Correntes de Ferro, Farnese aumentou em muito a intensidade das caçadas àqueles que chamavam de hereges, em uma espécie de comprometimento doentio por aprovação, algo que Sérpico claramente não concordava, mas não estava disposto a fazer nada a respeito. Os hereges não eram satanistas. Eram pessoas simples que acreditaram em uma heresia. Eles simplesmente se opuseram ao monopólio da riqueza do mundo pela igreja e pelos nobres. Para Deus, não somos todos iguais? Perguntavam. E por isso o Vaticano os declarava hereges. Para evitar qualquer resquício de revolta, eles esmagavam completamente a todos sem piedade. Famílias inteiras eram levadas a julgamento.
Independentemente da verdade, todos eram aniquilados. Todos que capturamos eram extremamente pobres, indigentes, sem ter o que comer para viver no dia seguinte. E isso resume perfeitamente a minha infância. Mas não importa o quão obscuro e sombrio fosse o espetáculo que eu testemunhava, nada poderia abalar o meu coração. Isso era o que Sérpico pensava, até que de repente, ao olhar para uma das pessoas na fogueira, ele viu a sua própria mãe. A igreja havia invadido um sanatório alegando que aquele era o quartel-general dos hereges. E por isso, haviam sentenciado à morte todos que estavam lá dentro, independentemente do seu estado mental. A mãe de Sérpico há muito tempo não estava lúcida. Ainda assim, Sérpico aos poucos foi a deixando de lado, visitando-a cada vez menos, até que ela fosse levada para o sanatório. Claro que para Sérpico isso foi bom, facilitou muito as coisas para ele. Agora ele poderia se focar em servir Farnese. Sua mãe não estava mais no caminho, estava sendo cuidada, mantida em um lugar seguro, mas claramente ele estava errado. E por isso se questiona se aquilo tudo não tinha sido a sua culpa. Ele se sente confuso, já que, afinal, esse era o desejo da sua mãe, que ele encontrasse o seu pai e se tornasse um nobre. Por vezes, Sérpico odiou a própria mãe, desejou a sua morte para se ver livre do fardo que ela representava. E agora era a sua vez de se vingar. Estava na hora de Sérpico decidir de vez quem ele desejava ser. Para seguir em direção ao seu futuro, ele precisava destruir o último vínculo com seu passado. E por isso, Farnese o ordena: ateie fogo nela. Sérpico hesita e Farnese insiste: prove, mostre a todos que ela não é a sua mãe. Jure novamente que eu, e apenas eu, sou a sua mestra. Aqui, agora e para todo sempre. E assim, juntos, ambos atearam fogo na pobre vítima amarrada e sem consciência do que acontecia. Durante esse ato hediondo, Sérpico se perguntava: o que nós acabamos de queimar? Do que fomos libertos? O que nos conectava naquele momento? Ao queimar a única pessoa que o ligava à sua antiga vida, Sérpico estava se ligando definitivamente a Farnese. Agora não restava mais nada. Tudo foi reduzido a cinzas. Farnese havia tornado literal a famosa expressão: queime os seus navios. Termo que vem da história de um antigo conquistador que, ao chegar em terras inimigas e notar o medo dos seus soldados, ateou fogo nos próprios navios, impedindo qualquer possibilidade de voltar para casa. Ou eles avançavam ou morriam. Reza a lenda que essa tática foi muito bem sucedida, e de certa forma também funcionou com Sérpico, que agora não tinha mais pelo que viver além da sua mestra. Eventualmente, a sua trajetória havia os levado a caçar Guts, e esse seria o ponto de virada na história dos dois personagens. Como o próprio Sérpico cita no diálogo do capítulo 349, ao entrarem na Ordem Sagrada em busca de hereges, tudo o que fizeram foi deixar nas mãos de Deus o seu destino, e ao fazer isso eles viviam em paz. Eles apenas seguiam o que lhes era ordenado, conforme a vontade da igreja. Aquilo não era exatamente felicidade, mas era o suficiente para satisfazer Farnese, então Sérpico também estava satisfeito. Mas ao conhecer Guts, todas as suas crenças foram reduzidas a cinzas. Ela perdeu completamente a sua fé e ficou obcecada por Guts. Mesmo Sérpico estando ao seu lado desde novo, crescendo juntos e tudo mais, ele jamais conseguiu fazer o que o Guts havia feito em tão pouco tempo. Guts deu uma nova motivação para Farnese. Então Sérpico continua, dizendo que já havia pensado em matar o Guts diversas vezes. Algo que se ele não fala não ia dar nem para notar, né? Mas o interessante nas batalhas dos dois é que Sérpico realmente foi um grande desafio para o Guts. Todas as vezes que lutaram, ele agiu com muita esperteza, usando o penhasco para limitar os movimentos de Guts, ao mesmo tempo que lutava a favor do sol, dificultando que seu adversário enxergasse direito. Ou mesmo em sua última batalha por Farnese, onde Sérpico fez questão de desafiar Guts em um ambiente repleto de colunas, diminuindo muito o espaço para alguém manejar uma espada tão grande. E foi justamente nessa última batalha que Guts reconheceu que lutou sério e que Sérpico realmente teve todo o mérito da batalha. Ser reconhecido pelo Guts como um adversário à altura é um feito absurdo. Por mais que isso costuma passar desapercebido, Sérpico foi o único humano a dar trabalho de verdade por Guts pós-eclipse. Só por isso ele já se mostra um guerreiro extremamente habilidoso, tanto que ele se torna o parceiro principal do Guts nas batalhas contra as criaturas mágicas. Ainda assim, Sérpico era o inimigo de Guts, mas isso era única e exclusivamente por enxergar nele uma ameaça a Farnese. Se não fosse essa infeliz coincidência, os dois não teriam qualquer razão para duelar. Como diriam os sábios, a melhor batalha é aquela que você não precisa lutar. E ao que tudo indica, Sérpico está percebendo aos poucos que Guts pode não ser uma ameaça direta para Farnese, já que ela tem demonstrado muito mais ímpeto para seguir o próprio caminho. E isso muda completamente o seu papel na trajetória que trilharam até aqui. Sérpico dedicou e ainda dedica sua vida a proteger Farnese. E por ela, ele está disposto a fazer qualquer coisa. Todos esses sacrifícios vêm da sua percepção de que Farnese precisa do seu apoio e proteção, mesmo que seja para protegê-la dela mesma.
E isso realmente fez bastante sentido pela maior parte da sua vida até aquele momento. Farnese sempre foi sozinha e instável, precisava de aprovação constante de outras pessoas para se sentir realizada. E foi exatamente nesse ponto que Sérpico entrou. Sendo um servo extremamente leal e devoto, ele fez tudo o que sua Lady desejava, exatamente como ela desejava. Algo que do seu ponto de vista era bom para ela. Mas obviamente mimar alguém assim, com toda certeza faz muito mais estragos do que você imagina. Farnese apenas se curou da sua instabilidade mental quando descobriu a si mesma, quando entendeu que ela não era, de fato, ninguém útil ou digna de ser bajulada. Somente depois dessa desconstrução total, ela pôde se conhecer o bastante para encontrar o seu próprio caminho. Afinal, é como diz o ditado: é impossível encher um copo que já está cheio. Farnese foi obrigada a se esvaziar de si mesma e de tudo que acreditava para se descobrir como uma bruxa poderosa e extremamente promissora. Cada vez mais ela tem ganhado destaque na história, muito pelo seu aumento de poder e utilidade real nesse novo mundo mágico que se apresentou no arco da fantasia. Consequentemente, levantando a seguinte questão: e quanto ao Sérpico? Qual será a utilidade de um protetor para alguém que não precisa mais ser protegido? Sérpico nunca escolheu seu caminho de fato. Ele sempre foi levado de um lado para o outro a partir das decisões de outras pessoas, sendo sempre o coadjuvante da sua própria vida. Sempre foi o escravo de um destino que outras pessoas escolheram para ele. É bastante contraditório que justamente ele tenha recebido os elementais do vento. O elemento da liberdade, da mudança, foi dado exatamente para aquele que mais se via preso. Essa pode ser uma rima muito boa que Miura escolheu fazer com o personagem, e ainda pode indicar um pouco do seu futuro nos capítulos finais. Acredito que a partir desse momento, o Sérpico está em uma jornada de autoconhecimento, para entender a si mesmo e o seu verdadeiro destino, para não mais viver em prol de outras pessoas apenas, mas sim viver ao lado dessas pessoas, como um indivíduo completo que escolheu dividir a sua jornada com essas pessoas. Quem sabe a jornada em si seja o seu objetivo. Isso seria interessante também. Mostraria que não necessariamente você precisa de uma meta astronômica para ser feliz. Não precisa ser o mais rico, o mais famoso ou o melhor em algo para ser completo. Cada pessoa é diferente e pode ser plenamente satisfeito com coisas totalmente diferentes. E por isso, Sérpico pode ser visto como um dos personagens mais altruístas e honrados de Berserk. Ele literalmente dedicou a sua vida para proteger a irmã, sacrificando os próprios interesses por ela, carregando sozinho o segredo da sua verdadeira ligação. Ele nunca quis ser o protagonista ou receber destaque. Ele aceita o seu papel com perfeição. Aprendeu desde cedo a viver nas sombras, esperando o momento exato para agir. Sempre se mostrou como alguém irrelevante que passa batido facilmente, sendo só o servo inofensivo da Farnese, até que o momento certo chegue. E quando menos se espera, ele ataca, com extrema precisão e eficácia, exatamente como uma cobra. E antes que qualquer um possa se dar conta, ele reassume seu papel como um insignificante ajudante da Farnese, cumprindo perfeitamente o seu objetivo, sem fama ou glória, apenas sendo o guardião silencioso que sempre foi, mas cada vez mais próximo do seu destino. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo, e se gostou, dá uma olhada na análise da Farnese, que isso vai completar a história do Sérpico e assim você vai saber tudo sobre esses dois personagens tão fascinantes. Muito obrigado pelo seu tempo, tamo junto a nós e te vejo no próximo vídeo. Valeu!